Você está vendo esse momento tenso de guerra e se pergunta o que fazer com o seu dinheiro. Será que agora é o momento de você repensar e mexer na sua carteira de investimentos? O vídeo de hoje é exatamente sobre esse tema. Bom, antes de qualquer coisa, é fundamental lembrar que por trás dessas análises de mercado, nós estamos falando de vidas humanas. E aí nenhum ganho financeiro justifica o custo de uma guerra. Nós aqui falamos sobre investimentos e precisamos entender que quando o mundo se mexe, o mundo se move, isso impacta diretamente as nossas finanças. Mas que fique muito claro, a prioridade aqui é e sempre será o respeito à vida humana. Dito isso, não dá para a gente ignorar o cenário global que a gente está vivenciando exatamente nesse momento. Guerra, tensão geopolítica, incerteza econômica. Tudo isso sempre vai causar um impacto no nosso dia a dia e, é claro, no mundo dos investimentos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Será que agora, neste momento, no meio de muita turbulência, é o momento de você mexer na sua carteira de investimentos? Vou ser um pouco mais específico. Será que agora é a hora de você buscar alguma oportunidade que você não tinha antes? Minha opinião é que sim. Esse sim pode ser um momento para você olhar para alguns ativos que você já pensou em ter na sua carteira, mas que estavam em patamares de preços muito altos e não estavam atrativos naquele momento. Toda crise, por mais dolorosa que ela seja, muitas vezes ela reajusta o valor de bons ativos de mercado, criando uma janela de oportunidade para que investidor que tem uma visão de um prazo mais longo e tem estômago para volatilidade aproveitem. Vou falar aqui alguns exemplos que me fazem pensar nisso. Lembrando sempre que o papo aqui é um papo educacional e ele não é uma indicação de investimentos. Então o primeiro que a gente vai comentar é o Bitcoin, que é o rei das criptomoedas, que há poucos meses atrás atingiu o seu pico histórico ali em 120 mil dólares e hoje negocia abaixo de 70 mil dólares. Para quem sempre quis ter exposição a esse mercado, mas ficava sempre assustado com os preços, será que para você que pensa assim, esse agora não é um momento de mais oportunidade? Uma oportunidade um pouco mais inteligente do que quando ele estava a 120 mil dólares? Pois é, o dólar também é outra coisa. A moeda americana, causada aqui por grande turbulência no cenário brasileiro, chegou a atingir mais de 6,20. Hoje, ele negocia perto de 5,20. É muita diferença, quase 20% a menos do que o seu pico. Para quem pensa em investimentos internacionais, viagens, dolarizar parte do patrimônio, será que não é uma oportunidade? Outra que chama muita atenção são as empresas, grandes empresas de tecnologia. Gigantes de tecnologia estão sendo desafiadas pela ascensão da inteligência artificial. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem poucas opções dessas empresas, mas que também caíram de preço. Mas nos Estados Unidos, as oportunidades são muitas. Muitas dessas empresas viram aí o seu valor de mercado, suas ações perderem metade do valor. E aqui a gente está falando de empresas sólidas, que têm receita grande, receita recorrente, clientes, inovação, mas que agora elas estão enfrentando um paradigma novo. Será que essa desvalorização não as torna atrativa para quem acredita que elas têm capacidade de se reinventar e liderar nessa próxima onda de inteligência artificial? Ou você acha que talvez todas elas vão acabar como a Kodak acabou? A grande questão aqui é, será que isso faz sentido? Eu acredito que faz sim, com algumas ressalvas e com inteligência. Não é para você sair comprando tudo de maneira impulsiva. Você tem que ter estratégia. E é esse aqui o nosso trabalho que a gente faz com os nossos clientes. Nesse cenário de crise, o speech dos últimos meses mudou muito. Nós agora, nessa semana, estamos voltando a um cenário de crise mais clássica, onde o dólar passa a se valorizar. A gente viu nessa semana que o dólar perante as outras moedas sofreu uma valorização, porque ele é um ativo de proteção, né? Em momentos de incerteza, as pessoas correm para o dólar. Os portfólios têm essa proteção em dólar.
Taxa de juros sobe agora. Quando você tem um choque de oferta, como o que a gente está observando no petróleo, isso causa elevação de taxa de juros. Será que bem agora, a hora que o Brasil ia começar a descer a taxa de juros, vai mudar o cenário? Você tem que estar de olho nisso. E o petróleo? O petróleo é um termômetro. O Oriente Médio sempre esteve em guerra há tantos anos. E o principal fator que isso se torna uma coisa global é o petróleo. O petróleo, nesses últimos dias, subiu 35%. Eles abrigam lá o Estreito de Hormuz, que é uma rota onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. Se essa rota for fechada completamente, hoje ela está fechada em 90%, o impacto é imediato. E agora uma coisa importante para você ouvir. Analistas apontam que se esse estreito ficar fechado por mais de um mês, os estoques vão começar a secar. E isso vai levar a um aumento substancial nos preços do petróleo. Nessa semana aqui, a gente já ouviu falar no petróleo a $250. Lembrando que as nossas queridas empresas aéreas são diretamente afetadas por isso. Tem um ETF que a gente sempre comenta aqui, que é aquele ETF chamado JETS. Ele caiu 11% nessa semana. Então, o cuidado com... E você tem que ter também agora um cuidado com as ações de empresas de petróleo agora. Por quê? Se esse estreito reabrir completamente, os preços do petróleo caem instantaneamente. Então, quando você tem um aumento do petróleo, isso gera ramificações que são delicadas. No Brasil, a primeira que a gente sente é a parte de energia. Apesar de a gente ter uma matriz energética limpa, quando aumenta o preço do combustível, isso aumenta o custo da energia. Segundo os combustíveis, a Petrobras não terá como segurar os preços como antes, então ela vai repassar os aumentos. Então isso vai aumentar o custo da gasolina, do diesel, do querosene de aviação. E isso gera o quê? Inflação. Com alto custo logístico e de produção mais alto, o preço de praticamente todos os produtos sobe. Isso vai gerar uma inflação acima do esperado. Sua carteira de investimento está preparada para isso? E agora também os juros. Os bancos centrais, para combater essa inflação, eles podem reduzir o ritmo de corte de juros ou, num cenário pior, voltar a aumentar os juros. Isso vale, infelizmente, também para cá, para o Copom no Brasil, para o Fed nos Estados Unidos e para o Banco Central Europeu, principalmente. Então, isso significa que aquela velha máxima de comprar na baixa e vender na alta continua valendo, mas você selecionar os ativos se torna uma tarefa cada dia mais complicada. Uma coisa que te ajuda é gerenciamento do risco e uma diversificação da sua carteira. A volatilidade é algo que vai existir sempre. Aquilo que está barato hoje pode ficar mais barato na próxima semana. Então, diversificar continua sendo o seu melhor copiloto. Agora, um assunto fundamental que você tem que conhecer. Antes de qualquer movimentação na sua carteira de investimentos, olhe para você, olhe para dentro. Qual que é o seu objetivo com relação a esse investimento? Você está fazendo esse investimento para um curto, médio ou longo prazo? Você tem estômago para risco? A sua estratégia tem que estar exatamente alinhada com a sua realidade, com seus sonhos, e não com o que o mercado financeiro está oferecendo agora como oportunidade. Em um momento como esse, entra em cena um dos maiores desafios para qualquer investidor, que é a parte psicológica. As finanças comportamentais mostram como o nosso cérebro reage à incerteza, ao medo e como isso pode muitas vezes nos levar a decisões ruins. Uma coisa que o nosso cérebro faz é focar no negativo. O nosso cérebro, por um mecanismo evolutivo, ele foca naquilo que é a ameaça. Ele ignora o lado positivo ou oportunidades. Uma segunda coisa é o efeito manada. A gente fica mais suscetível a seguir o que as outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, vendendo ativos porque está todo mundo vendendo, sem analisar racionalmente na sua própria carteira. Outro efeito é a perda de memória. A gente esquece que as crises são cíclicas. O mundo já teve crises e já superou muitas delas. A sensação que dessa vez é diferente sempre aparece no nosso pensamento. Há uma dificuldade de raciocínio complexo também.
Quando você está estressado, isso impede a sua capacidade de analisar uma situação com mais profundidade que é necessária naquele momento. Lembra que tem uma frase famosa do Warren Buffett que ele diz que o órgão mais importante para um investidor de sucesso não é o cérebro, é o estômago. E aí sim, a capacidade sua de suportar essa volatilidade, de ver o seu portfólio subir e descer sem ficar com pânico, é o que garante que você vai ter um retorno no longo prazo. A história, ela nos mostra que crises acontecem com uma certa regularidade. Os nossos portfólios não podem ser desenhados apenas para voar em céu claro. O retorno vai vir, mas a grande dificuldade sempre será administrar a ansiedade e os sustos em momentos como esse. Então, para resumir, sim, eu acredito que esse é um momento de você olhar com muita atenção para o mercado financeiro. Agora você pode estar tendo a chance de ter na sua carteira ativos que antes pareciam inacessíveis para você. Mas faça isso com inteligência, calma e elegância, como a gente faz na aviação. Você tem que ter um plano. Se esse é um assunto que você gosta, aproveite esse momento para estudar um pouco mais, para entender os fundamentos do que está acontecendo, dos ativos que você tem interesse. E aí você consegue alinhar suas decisões com os seus objetivos de vida e seu perfil de risco. Não subestime o poder das finanças comportamentais. As suas emoções devem ser gerenciadas, não apenas os seus ativos financeiros. O nosso lema aqui na Foquemos é: enquanto você voa, nós cuidamos de você. E esse é o nosso propósito verdadeiro. Nessa semana aqui, nós não tivemos nenhum cliente nos chamando preocupado com o que vai acontecer com as suas carteiras de investimentos por conta da guerra. Isso é uma vitória para nós, porque aqui nós estamos olhando, mexendo nos portfólios e o cliente está em paz, dormindo em paz, enquanto muita gente está tomando decisões com emoção. Me diga, o que você pensa sobre isso? Deixa aqui o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e envie para pessoas que gostam desse assunto. É isso. Manu, tá livre o motor 1? Vambora? Tá livre 1 então. Partida normal, sinal à esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.